Vamos deixar o pessoal entrar então e vamos falar hoje sobre um tema que acho que interessa a todo mundo, né? Que é o tema terapia hormonal no climatério, uma coisa bem prática, né? Para a gente falar sobre doses, via de administração, esquemas, regimes de terapia hormonal. Acho que interessa aí para todo mundo, é um tema que acho que faz parte do nosso dia a dia aí, né? Como ginecologista, como clínico geral, como médico de saúde coletiva, né? Então, assim, acho que é um tema que realmente tem bastante coisa aí para a gente poder explorar. Sejam bem-vindos, Adri, boa noite, obrigado pelo carinho, Rafael, Silvane, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Dulce. Então, bora lá, gente, vamos falar sobre o Javier, vamos falar sobre a TH. Na verdade, então, assim, ó, só para a gente contextualizar, né, antes da gente ter os grandes estudos aí com terapia hormonal, a gente sabe que muita gente acreditava, todo mundo acreditava, né, que todas as mulheres que entrassem no climatério, que começassem a ter sintomas, deveriam realmente fazer reposição hormonal, né? E aí veio o WHI, que mudou radicalmente aí de paradigma, né? E agora que a gente vive a era pós-WHI, que foi o maior estudo, né, com terapia hormonal no mundo, que foi o Women's Health Initiative, a gente está cada vez mais falando em pacientes que têm indicação, pacientes que têm contraindicação e aquelas pacientes que a gente acha que poderiam se beneficiar. Então, contextualizando, quais são essas pacientes? Aquelas que estão dentro da janela de oportunidade, né? Lembra que janela de oportunidade são aquelas pacientes que elas têm aí menos de 60 anos de idade ou que tem até 10 anos de ocorrência da menopausa. Lembrando que menopausa é um evento pontual, é a última menstruação da vida de uma mulher. Então ela tem que ter até 10 anos de menopausa, né? Ou até 60 anos de idade. Isso para iniciar a TH. E aí vem aquela história, né, Jader? O que eu tenho que pedir, né, de exames para paciente que tem sintoma? Aquela paciente que tem calorão, que tem irritabilidade, que tem sintomas urogenitais. O que eu tenho que pedir de exames para essa paciente antes de prescrever a TH? Primeiro você tem que fazer uma boa anamnese, né? Uma boa anamnese e um bom exame físico. Eu tenho que saber se essa paciente teve algum evento tromboembólico no passado, eu tenho que saber se essa paciente teve algum tipo de evento cardiovascular, eu tenho que saber se essa paciente tem alguma condição, se ela teve câncer de mama. Então, primeiro fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e os exames que são imprescindíveis, gente, olha só, são mamografia recente. Eu tenho que ter uma mamografia recente. Jader, recente quanto? Até 1 ano. Então eu tenho que ter uma mamografia de no máximo 1 ano da data dessa consulta. Então se você está lá num posto de saúde, né? Ou se você está no seu consultório, puxa, mas a paciente fez mamografia há 6 meses e estava normal. Beleza? Tá valendo. 6 meses tá legal, tá valendo. Ah, mas a minha paciente ela fez há 1 ano e meio, ainda está dentro da validade de acordo com o rastreamento, que seria de 2 em 2 anos. Sim, mas para TH tem que ter pelo menos um ano, no máximo 1 ano aí da mamografia. E a segunda coisa, gente, que tem que ter, além da mamografia até no máximo 1 ano, né, anterior a essa consulta, tem que ter perfil lipídico. É importante a gente ter aí o conhecimento, a ciência, né, do perfil lipídico da nossa paciente. Então, colesterol total, LDL, triglicerídeos e o HDL, e eu preciso também ter aí uma glicemia. Esses são os exames que você tem que pedir. A paciente vai voltar com esses exames e, de posse desses exames, aí sim a gente vai ver se a nossa paciente ela pode usar terapia hormonal e qual é o tipo de via que a gente vai usar. Então vamos lá, bem prático, gente, agora, bem do ponto de vista prático mesmo, que esse é o objetivo da nossa live. A gente fala muito em prova, né, em questão de prova, agora vamos falar de uma coisa bem prática mesmo. Então assim, se chega aquela paciente que tem seus 50 anos, vou dar um cenário bem comum de dia a dia. 50 anos, a paciente ela parou de menstruar há 2 anos, e essa paciente, ela tem muita queixa de calorão, ela tem ressecamento vulvovaginal, ela tá irritada, diz que a qualidade de vida dela tá muito ruim, né? E o que incomoda ela realmente são esses sintomas. Clássico, típico, idade característica, né? Bem a idade que realmente
esses sintomas costumam aparecer, né? Ela tem 2 anos aí de ocorrência da menopausa, eu pedi os exames. E aí ela me traz ali um perfil lipídico normal, super normal, e ela tem uma mamografia normal, né? Então eu tenho uma mamografia de até 1 ano atrás que está absolutamente normal. Glicemia também está normal. O que eu vou usar para essa paciente? Ela é rígida, tá? Ela não tem hipertensão, ela não tem diabetes, ela nunca teve nenhum tipo de alteração. Então, é uma paciente rígida, com perfil lipídico normal, com mamografia normal, com glicemia normal. O que eu vou fazer? Eu posso prescrever a terapia estroprogestacional por via oral. Jader, o que tem de preparado comercial, né? Na verdade, assim, tem vários preparados comerciais. Vou dizer para vocês, assim, quais são os que eu costumo utilizar. Eu gosto bastante de utilizar aqueles que têm estradiol, né, que é, na verdade, aquele estrogênio mais parecido com o estrogênio produzido pelo ovário. Na verdade, é o 17-beta-estradiol, né, que na bula da medicação tá como estradiol M-hidratado, né, mas é estradiol. Estradiol 1 miligrama. Essa é a dose. Então, estradiol 1 miligrama. E eu tenho que... Isso é o que vai resolver o problema dela. Então, ela vai tomar um comprimido de estradiol 1 miligrama uma vez por dia, né? E aí, então, ela vai tomar esse comprimido todos os dias. Só que, lembra que o estrogênio resolve o problema dela. Resolve a sintomatologia dela. De ser usado sozinho, porque ele vai proliferar o endométrio. E proliferando o endométrio, ele vai ter risco de hiperplasia de câncer. Então, eu tenho que dar progesterona para essa paciente também. Jader, o que tem de preparado comercial? Bom, tem preparado comercial com noretesterona, tem preparado comercial com drospirenona. Eu particularmente utilizo um preparado que tem, então, estradiol, gosto bastante, né? Daquele que tem estradiol 1 miligrama associado com noretesterona, certo? O ideal é a gente, não tô jamais, né, fazendo qualquer tipo de propaganda para laboratório, mas às vezes o pessoal me pergunta muito, né, tá, mas cita nome, né, nome comercial. A gente tem um nome comercial que é super, super, super conhecido, que é o Nativa Pro, né, o Nativa Pro, na verdade, ele tem, então, estradiol 1 miligrama e tem noretesterona. Aí a paciente usa, então, né, a medicação uma vez por dia. A tendência é ela realmente seguirem a menorreia, resolve os problemas dessa paciente, né? E a gente protege o endométrio com o uso da progesterona, certo? Tá, Jader, mas assim, tem com drospirenona também? Tem, né? Tem um preparado comercial que o pessoal tem falado bastante sobre ele, que também o custo costuma ser aí mais acessível para paciente, que é o Ceci, né? Vocês já devem ter ouvido falar no Ceci. O Ceci, ele também tem estradiol, 1 miligrama, né? E tem aí a drospirenona como progestogênio. Então, são as duas opções aí que eu geralmente na minha prática costumo usar, mas tem vários outros, gente. O que tem que ter é estradiol 1 miligrama e algum tipo de progestogênio, certo? Tá, Jader, mas e se a paciente ela tiver, digamos que, feito uma esterectomia, teve mioma, né, ou teve adenomiose, esterectomizou. Melhor, essa paciente nem precisa da progesterona, eu vou dar só o estrogênio. De novo, estradiol 1 miligrama. Esse preparado que eu citei para vocês, que é o Nativa Pro, né, na verdade ele se chama Pro porque tem progesterona. Se você der só Nativa, a paciente vai estar usando só o estradiol, né, 1 miligrama uma vez por dia. Então, bem prático, assim, bem pro dia a dia, né. Aí vocês podem também usar o preparado comercial de preferência, né, de vocês, mas o importante é respeitar essa dose, né, do estradiol de 1 miligrama. É isso, certo? Tá, mas aí assim, Jader, digamos que eu tenho uma paciente que ela hipertensa. E essa paciente que é hipertensa, eu fiz o perfil lipídico, tá normal, tá tudo certo, né? Mas essa paciente, ela é hipertensa. Gente, se a paciente é hipertensa, não é adequado você usar o estradiol por via oral. Nas pacientes hipertensas e nas pacientes com triglicerídeos elevados. Por quê? Porque a terapia estroprogestacional por via oral, quando ela faz a primeira passagem hepática, ela tem uma tendência de ligeiramente ela reduzir o LDL, aumentar o HDL, isso é uma coisa boa, né? Porque diminui o ruim, que é o LDL, e aumenta o bom, que é o HDL, mas ela aumenta um pouquinho os triglicerídeos, ligeiramente. Então, se essa paciente já é hipertrigliceridêmica, não é bom você usar a via oral, certo? Então, hipertrigliceridêmica ou paciente hipertensa
preferir a via transdérmica. E aí é que entra aquela salada de fruta, né? Puxa, mas e como é que é a via transdérmica? Tem o estradiol, né? O mesmo 17-beta-estradiol, né? Tem por via transdérmica? Tem sim. Tem na forma de gel, né? E tem também na forma de adesivo transdérmico, certo? Aí você pode usar, por exemplo, assim, então, um estradiol na forma de gel, que existe um preparado comercial que ele na verdade, um frasco com o gel e que tem um pump dosador, né? Que aí você aplica 2 pumps. Então, se ela tiver... o primeiro pump ele vai ser 0,75 miligramas do estradiol, mas se você fizer o segundo, ela vai estar recebendo 1,5. Tá adequado, né? Dá pra gente usar, então, 1,5 miligrama do estradiol e tem que associar também uma progesterona, né, para essa paciente, certo? Então, assim, lembrar que se ela for hipertensa ou triglicerídeos elevados, preferir o estrogênio por via transdérmica. Tá, mas e a progesterona? Gente, a progesterona tu pode usar por via oral, pode usar por via transdérmica ou ainda por via vaginal, né? Dá para usar progesterona por via vaginal. Aí a gente pode prescrever aí, por exemplo, uma progesterona micronizada, né, de 100 miligramas, que todo quem conhece, né, o preparado comercial é Utrogestan, o nome, né? Então assim prescreve para essa paciente aí a progesterona micronizada. Tem outras também, né? Mas esse é o nome comercial que me veio na cabeça agora, mas tem outras que vocês podem pesquisar também. O que importa é que você dê, então, uma progesterona para essa paciente. Pode ser por via oral, pode ser por via transdérmica, pode ser por via vaginal. A via transdérmica da administração da progesterona tem tido, gente, a gente tem pouca segurança ainda e pouco estudo com ela. Na verdade, ainda não se sabe exatamente em relação à absorção da progesterona transdérmica. Por isso que muitos estudos estão indicando que a gente use a progesterona por via oral mesmo, né? Porque a absorção ela é mais errática, né, da via transdérmica, então cada vez tem se indicado mais a via oral. Mas assim, se quiser prescrever os 2 transdérmicos, não tem problema. O que realmente vai fazer diferença na vida da sua paciente hipertensa e com triglicerídeos elevados é o componente estrogênico. Esse sim tem que ser por via transdérmica, certo? Beleza? Falando nomes comerciais, eu sei que vocês querem que eu fale nomes comerciais, né? Porque não adianta, às vezes a gente fala, né? E aí, tá, mas como é que eu prescrevo na prática, né? Se a gente for se prescrever genericamente, então a gente tem aí estradiol, né? Você prescreve o estradiol gel, 1 miligrama, né? Que seria o equivalente a 1 miligrama para a paciente tomar, mais a progesterona micronizada, 100 miligramas. Tá, mas se eu for usar nomes comerciais, então a gente tem o Oestrogel, que é esse que eu falei para vocês, que é um preparado que tem o gel com um pump dosador. Então a paciente aplica sobre a pele limpa e seca 2 pumps, né? Então ela aplica 2 pumps, deixa a pele absorver o estrogênio, né? Ele não vai interferir no perfil lipídico, porque ele está sendo por via transdérmica. Até tem uma mínima interferência, mas é assim, totalmente desprezível, né? Então você indica para ela usar por via transdérmica. Então o nome comercial dele, né, do que eu costumo utilizar é o Estrogel. E aí, então, a gente tem a progesterona micronizada, que tem o Utrogestan. Aí a paciente toma 100 miligramas uma vez por dia de progesterona micronizada, certo? Jader, não tem uma forma mais prática com adesivo, ao invés de usar gel? Tem, né? Tem preparados com adesivos transdérmicos. O nome mais conhecido é o Systenconte, né? O que é o Systenconte? Na verdade, o Systenconte é um adesivo transdérmico que contém 25 milicentigramas de estradiol, né? Então, assim, milicentigramas é aquela unidade de medida que é a mesma coisa que micro, né? Então, ele tem ali, no adesivo, né? Ele tem o estradiol, 25 milicentigramas. Aí a paciente, ela vai, vem na caixinha, né? Vem com os adesivos, a paciente ela vai trocar a cada 3, 4 dias. Dá para trocar a cada 3 dias, dá para trocar a cada 4 dias. Isso você pode ver com a sua paciente também, e ela mesma também pode ver de acordo com os dias ali. Essa final de semana eu vou para praia e tal, não queria estar trocando.
beleza, não tem problema, né? Mas é importante que realmente ele seja trocado no máximo em 4 dias. Então, a cada 3, 4 dias, o adesivo ele precisa ser trocado. Nome comercial, então, System Conti, né? A paciente vai utilizar continuamente. Existe o System Sec também, que é aquele que a paciente vai ciclar, que é como se mimetizasse um ciclo menstrual, que eu não vejo muito sentido para paciente pós-menopausa, né? Ela ficar ciclando, né? Mas se a paciente quiser, né? Aí a gente tem o System Sec, que é com 2 semanas ela usa só o adesivo com estrogênio, com estradiol, 25 milicentigramas, né? Aí usa por 2 semanas, trocando a cada 3, 4 dias. Vai dar 4 adesivos, né? Porque são 2 semanas. E aí, na terceira e na quarta semana, ela vai usar um adesivo que contém os dois, que contém estrogênio, né? Então, o estradiol 25 milicentigramas ou microgramas e mais a noretesterona, que é a progesterona que tem, certo? Funciona super bem. Então, a gente tem aí as 2 opções, tanto o estrogênio em gel quanto o estrogênio em adesivo transdérmico, certo? Beleza? Tá, Jader, mas assim, ó, uma coisa que eu sempre fico em dúvida, né? Se o melhor para paciente hipertensa e com triglicerídeos elevados é a via transdérmica, por que já não dá para todo mundo a via transdérmica? Pode ser, você pode dar para todo mundo, né? A mesma paciente que tem indicação do estrogênio por via oral, ela também pode receber por via transdérmica. É uma via mais segura e tão efetiva quanto. Então, assim, você pode explicar isso, né, para as pacientes. E aí, então, a paciente ela pode aí optar, né, se ela vai querer usar a via oral ou se ela vai querer usar a via transdérmica. Na prática, vou contar para vocês que eu costumo usar bem mais a via transdérmica, porque eu explico isso para as pacientes, elas entendem e acabam querendo, né, preferindo realmente aí a via transdérmica. Certo? Aí a progesterona, só que eu acho que é melhor dar via oral, né, gente? Porque assim, como a gente não tem aí, tem uma absorção errática da progesterona transdérmica, vamos combinar, né, que ficar usando progesterona por via vaginal, tá, tudo bem, mas vamos combinar que é um saco, né? Vamos combinar, né? Poxa, a paciente tendo que usar ali um óvulo vaginal de progesterona toda noite, né? Não, né? Então, claro, se for uma questão de prova, a gente pode marcar que sim, mas na vida não é legal a gente prescrever para os pacientes porque realmente é mais chato de usar, né? Então, dá a progesterona por via oral, que aí fica tudo certo, a paciente vai ficar com o problema resolvido, vai ficar sem sintomas, né? E a gente reavalia essa paciente para ver se vai ser necessário aumentar alguma coisa em relação à dose. Geralmente a gente avalia a paciente em torno de 1 a 2 meses, né? Depois de ter iniciado a TH, certo? Entendido? Perguntem, gente. Vamos lá. Boa! Isso que eu queria que vocês me perguntassem. Ó, a Ana já levantou a bola ali, ó, a Ana Sofia. E o Dilmirena? Boa. Ana, assim, ó, o Dilmirena, que o Eduardo também colocou, ó, é uma bela opção também, né? Na verdade, o Dilmirena a gente acaba indicando para aquelas pacientes que elas ainda estão necessitando de anticoncepção. Então, digamos que você tem lá uma paciente com seus 48 anos, né, que ela ainda não teve menopausa, né, ela diz que a menstruação tá bagunçada, tá ciclando a cada 3 meses, 4 meses, mas ela já tá cheia de calorão, né, já tá cheia de sintomas do climatério. Então, assim, eu posso iniciar a TH? Eu posso iniciar a TH, só que assim, ela não menopausou ainda, então existe um risco mínimo ainda de gravidez. Então o que eu vou fazer? Para essas pacientes eu vou usar o estrogênio isolado, que pode ser por via oral ou via transdérmica, né, na forma de gel ou de adesivo, e a progesterona vai ser intrauterina. Ao invés dela ser por via oral, ela vai ser por via intrauterina. Então, a gente indica a Dilmirena, né, que ele vai funcionar como anticoncepção e, ao mesmo tempo, também ele vai funcionar aí como a progesterona da TH, vai fazer o papel da progesterona na TH e a gente consegue proteger o endométrio dessa paciente. É uma bela opção. Ô Jader, dá para colocar Mirena em paciente já pós-menopausa? Dá, também é uma opção. Pode, se você quiser optar por isso, também dá. Não tem problema. Às vezes as pessoas pensam, mas por que eu vou botar um DIU numa paciente pós-menopausa? Eu não estou colocando um DIU com o intuito de anticoncepção. Eu estou colocando com o intuito de TH. Então pode, não tem problema. Se você quiser colocar, não tem problema nenhum, né? Então, é isso, né?
Aí a Andressa pergunta assim, ó, Mirena, ótimo, Cailina não. Na verdade é assim, Andressa, o Cailina, ele ainda tem, ele ainda não está totalmente liberado para uso do ponto de vista de tratamento, né, de alguma coisa. Ele foi liberado inicialmente e ainda, né, a gente tem segurança dele como anticoncepção. Agora, em tratamento de endometriose, de sangramento anormal e em terapia hormonal, ainda não, certo? Boa! Aí, olha só, a Adri pergunta aqui, ó, tibolona, tem lugar na TH? Adri, tem muito lugar. Então a gente tem também aí a opção da tibolona. Gente, o que é a tibolona? A tibolona, na verdade, é um pré-hormônio, né? Ela vai ser metabolizada no fígado em componentes estrogênicos, progestacionais e androgênicos, né? Então a tibolona, ela resolve o sintoma da paciente também, porque ela está usando estrogênio. Não precisa usar progesterona, porque já tem componente progestacional, então não precisa dar progesterona. E ela ajuda também a questão de desejo sexual. Quando a paciente tem a queixa de desejo sexual hipoativo também, belíssima opção você prescrever tibolona. Então, tibolona, né, a gente tem vários preparados comerciais também, né? A gente tem aí Livial, tem também o... como é que é o nome daquele outro preparado comercial da tibolona? Libian, né, que é super conhecido. As doses são 1,25 miligramas, você começa com 1,25 miligramas de tibolona, né, e se não tem melhora, né, aí a gente pode dobrar a dose para 2,5 miligramas. Então, bela opção, se a paciente tem queixa de desejo hipoativo associada, tibolona é a melhor opção para ela, porque realmente a tibolona, ela tem um ganho aí, e um ganho seguro, né, de aumentar os androgênios, a produção androgênica, e isso realmente melhora bastante desejo sexual. Claro que não é só a única coisa, né, gente? Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando de várias coisas, né, de todo um contexto biopsicossocial, mas a gente sabe que se for mexer somente na gavetinha hormônio, né, da sexualidade, tibolona ajuda bastante e é a melhor opção para aquela paciente que traz para você essa queixa também, certo? Andréa pergunta, tibolona tem passagem hepática? Tem sim, Andréa, tem passagem hepática sim. Então, e na verdade, Andréa, a tibolona ela faz um efeito contrário no perfil lipídico da terapia estroprogestacional por via oral. Ela aumenta discretamente o LDL, que é uma coisa ruim, né? É um efeito ruim dela. Ela diminui discretamente o HDL e ela diminui os triglicerídeos. E esse é o efeito bom, né? Mas do ponto de vista de LDL e HDL, ela tem um efeito que não é legal. Mas é pouca coisa, assim, é um efeito muito pequeno, na verdade, que a tibolona faz. Mas acontece, realmente isso acontece. E a dosagem de testosterona para pacientes que necessitam dessa reposição? Não. Para prescrever tibolona, não precisa dosar a testosterona para você indicar a tibolona. Na verdade, se ela tem a queixa, a gente pode prescrever para essa paciente, não vai ter o aumento, na verdade, da produção androgênica, não vai ser em níveis suprafisiológicos, ao ponto de causar algum tipo de risco para essa paciente, então pode prescrever sem dosar testosterona, não tem necessidade de você dosar. O que precisa realmente é se atentar à queixa, tem que conversar com ela, ver o que ela vai te trazer. Se ela te trouxer que tem a queixa, né, aí você opta pela tibolona, mas não precisa dosar testosterona, certo? A Camila pergunta, progesterona cíclica é uma boa opção? Olha, para paciente que deseja manter os ciclos, Camila, dá para você usar, mas geralmente as pacientes, por experiência própria, assim, as pacientes no climatério, elas não querem estar ciclando mais, né? Justamente é o momento que ela vai ter uma trégua da menstruação, então assim, se ela quiser estar ciclando, você pode usar a progesterona cíclica. Agora, se ela quiser entrar em amenorreia, que é o que a maioria delas quer, né? Aí não precisa usar ciclicamente, certo? O Rodrigo fez aqui 2 perguntas. Estrogênios tópicos, como estriol e promestrieno, para atrofia vaginal, são contraindicados em pacientes que têm espessamento endometrial? Esses estrogênios têm esse poder de provocar? Rodrigo, na verdade, assim, a ação do estrogênio
que quando você prescreve na forma de creme vaginal, né, ele é uma ação local. Ele não vai ter, tanto que a gente nem precisa usar progesterona nessas pacientes, né, não precisa, porque a ação ela é totalmente local, totalmente vaginal, né. Então não vai ter poder de proliferar endométrio, não precisa ficar com receio, né, de prescrever nessas pacientes. Se ela tem, na verdade, um espessamento endometrial, Rodrigo, o ideal é você investigar antes, né? Porque se ela tem um endométrio espessado, bom, ela pode ter uma hiperplasia ou eventualmente pode ter um câncer. Então, se ela tem um espessamento, primeiro investiga, né? Investiga esse espessamento e aí depois, né, que você tem aí um resultado negativo, aí você pode prescrever tranquilamente. Na verdade, em bula, gente, as contraindicações do estrogênio vaginal são paciente com histórico de câncer de mama e paciente com histórico de câncer de endométrio, ponto final. Mas tem muitos trabalhos questionando isso. Como a ação do estrogênio é local, né, é uma absorção sistêmica praticamente desprezível, por que a gente teria que contraindicá-lo, né, nas pacientes com história prévia de câncer de mama e de câncer de endométrio? Tem muito colega que usa, né? Eu vou dizer para vocês que assim, na bula tá ali, tá escrito que não é para usar, né? É contraindicado você usar em paciente com história de câncer de mama e de câncer de endométrio. Mas cada vez tem se questionado mais e eu acho que vai sair estudo logo liberando aí o uso em paciente com história prévia de câncer de mama e de câncer de endométrio. E a outra pergunta do Rodrigo, ó, a partir de qual BIRADS se contraindica TH? Rodrigo, na verdade não é o BIRADS, né? Se a paciente tem um BIRADS 4 ou 5, você vai ter que fazer uma biópsia, né? Eu tenho que ter uma amostragem histológica. Deu que é câncer, bom, vai estar sempre contraindicado o estrogênio. Agora, deu que é benigno, né? Às vezes a gente tem ali um BIRADS 4 e o que a paciente tinha era uma alteração fibrocística, era uma adenose, né? Ou uma hiperplasia sem atipias, pode usar, não tem problema, né? Você só não pode usar se ela teve câncer ou uma lesão precursora de câncer, né? Digamos que ela teve um carcinoma ductal in situ. Bom, se é lesão precursora de câncer de mama, né? Foi tratada, também não pode mais usar estrogênio. Certo? Vamos ver o que mais aqui. Paciente com IMC alto, dá para usar transdérmico? A Adri pergunta. Adri, pode sim. Na verdade, pode ser que você tenha que aumentar um pouquinho mais a dose para paciente com IMC alto do transdérmico. Então, pode ser que você tenha que aumentar um pouquinho a dose porque diminui a absorção. Mas como o efeito não é anticoncepção, é diferente do adesivo transdérmico, né, para anticoncepção, que se a paciente é obesa, tem mais de 90 quilos, a gente tem perda de eficácia, né? Mas como o objetivo não é anticoncepção, é TH, então a gente pode ter aí menos efeito para essa paciente, mas não contraindica. Talvez você só tenha que aumentar um pouquinho mais a dose, certo? A Adri pergunta, usar 15 dias de Natif e 15 dias de Natifa Pro, tudo bem? Pode, Adri, não tem problema. Também é uma opção que você tem, né? Só que, geralmente, tem mais chance da paciente ter sangramentos, né? Se ela deseja amenorreia, provavelmente não vai acontecer, né? A amenorreia. Certo? O paciente chega no consultório com B3. Só me expressa um pouquinho mais o que é B3, Maria Clara. Você prescreve TH? Pergunta aqui, ó, temos que cessar a TRH com 60 anos? Não, gente, não existe tempo limite, né, para acessar a TH, não existe. Então, assim, se a paciente fez 60 anos e ela está tendo ganho e não tem contraindicação, você pode manter a TH, né? Agora, se a paciente... BIRADS 3, boa, tá, boa, Maria Clara. Já respondo. Então, assim, ó, da Stabilis, se a paciente fez 60 anos, não precisa suspender a TH simplesmente pela fator idade. Essa janela de oportunidade é para começar, para iniciar a TH. Não existe um número mágico, assim, um número limite para você suspender a TH. Com 60 anos, a paciente ela tem que te dizer, olha, eu acho que agora realmente eu não estou mais tendo ganho, não estou tendo benefício, gostaria de tentar parar, ou se a paciente tem alguma contraindicação, digamos que ela teve um fenômeno tromboembólico, bom, aí ela passa a ter uma contraindicação, eu vou ter que suspender. Mas não existe uma resposta para isso, a gente tem que avaliar caso a caso, né, no momento de suspender, que você suspende quando não está mais tendo benefício para essa paciente, ou se ela passa a ter alguma contraindicação. Certo?
O Dairon pergunta, cicloprimogina pode ser usada? Pode, também é uma boa opção, né? Pode ser usado sim. Perguntando sobre o BIRADS 3. BIRADS 3, gente, não é contraindicação para TH, tá? Você pode usar em paciente com BIRADS 3. Então, o BIRADS 3, a conduta é repetir o exame em 6 meses, né? É controle mamográfico semestral. Não precisa a gente contraindicar TH por conta de um BIRADS 3. Então, se a sua paciente trouxe uma mamografia com BIRADS 3 e ela tem sintomas, você pensou em começar a TH, só que pum, veio ali, pimba, né? Aquele BIRADS 3. Pode começar, não tem problema. Você pode começar, né? Só não deixa de repetir a mamografia em 6 meses. Certo? A Andrea pergunta, ó, e aquelas pacientes que aparecem pela primeira vez no consultório depois dos 60, com queixa importante de fogacho, insônia, como manejar? Andrea, se ela está fora da janela de oportunidade, então mais de 60 anos, né? A paciente já tem aí mais de 10 anos de menopausa, aí realmente o risco vai ser superior ao benefício. Essas pacientes a gente tem as alternativas não hormonais, tá, André? Então, assim, quais seriam? Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Então, assim, tem desde os antigos, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, tem também o citalopram, tem o escitalopram. Eu, particularmente, gosto bastante do escitalopram, 10mg, ela toma de noite. Ele também acaba tendo aí um efeito bom para sono, né, quando as pacientes têm queixa de sono também. E tem também as opções de você usar clonidina e tem gabapentina também, né? Gabapentina também é uma outra bela medicação aí para paciente que está fora da janela de oportunidade. Ou para aquelas que têm contraindicação, né? Ou para as que estão fora da janela de oportunidade ou para aquelas que têm contraindicação, certo? Beleza? A Vai Stabile pergunta, e as diabéticas? Por que a glicemia tem que ser um dos exames a ser pedidos? Assim, ó, Vá, na verdade, a Febrasgo, o consenso, né, de terapia hormonal da Febrasgo, na verdade, que é um ramo da Febrasgo, que é a SOBRAC, né, a Sociedade Brasileira de Climatério, eles colocam que a glicemia faz parte dos exames a ser solicitados. Todavia, a paciente diabética não vai contraindicar, né, pelo fato de ser diabética, não vai contraindicar a terapia hormonal. Na verdade, acaba sendo mais aí em função de ser uma oportunidade, né, para rastreamento. Então, por isso que acaba fazendo parte aí dos exames. Mas não vai mudar a indicação. Definitivamente não vai mudar a indicação e nem a via, né, de administração. Que bom, Mari. Obrigado. Fico feliz, coisa boa. Acho que o objetivo é esse, né, a gente poder trocar experiência. Eu geralmente acabo não falando, eu sempre digo assim, a gente está aqui para difundir conhecimento científico, mas às vezes a gente precisa também falar nomes de preparados, porque acho que faz parte do dia a dia, né? Às vezes a gente só fala o nome, fala estradiol, noretisterona, daí tu fica naquela, né? Tá, mas o que tem, né? Então realmente a gente acaba trazendo aí para vocês. Que bom, fico feliz aí de poder ter ajudado. Tem uma outra coisa importante que eu esqueci de falar, gente, que são aquelas pacientes que tiveram trombose. Olha só, se a paciente teve uma trombose, na verdade, ela tem contraindicação para usar estrogênio, certo? Certo. Mas, olha só, tem alguns estudos observacionais, tá? Observacionais, inclusive isso está citado no Consenso Brasileiro de Terapia Hormonal da SOBRAC, da Sociedade Brasileira de Climatério, que as pacientes que tiveram trombose, se elas usarem um estrogênio transdérmico, né, essas pacientes em estudos observacionais não tiveram aumento de risco de novo evento tromboembólico. Então, a gente pode, né, existe aí a opção, né, eu vou dizer para vocês que muita gente, eu inclusive sou um dos que continua com medo, porque trombose é uma coisa muito séria, né, gente, só quem já viu o paciente com trombose, e o pior, com evento tromboembólico, né, que às vezes são catástrofes, né, que as pacientes têm. Então, eu também ainda tenho medo, mas a gente tem subsídio científico, a gente tem literatura para nos defender, né? Naquela paciente que tem muito sintoma, que ela não consegue uma melhora, né? Ela está com uma qualidade de vida muito ruim, você pode prescrever o estrogênio transdérmico. Então, em estudos observacionais, não aumentou a ocorrência de eventos de tromboembólicos venosos. Então, por isso que o estrogênio transdérmico ele pode ser usado, é seguro, né? Tem estudos que nos dizem que ele é seguro para ser usado.
Vou dizer para vocês que eu achei assim, ó, são estudos observacionais, né? São estudos observacionais. E eu acho que assim, a gente ainda precisaria de estudos mais robustos, estudos um pouquinho mais contundentes, né? Para nos provar por A mais B que é seguro. Eu, Jader, se vocês me perguntarem, Jader, qual é a tua opinião? Eu, Jader, particularmente não prescrevo. Eu tenho medo. Se a paciente me diz, olha, eu tive uma trombose horrorosa na perna, tive que ficar anticoagulada, né? Usei aí por bastante tempo aí anticoagulação. Gente, eu não prescrevo. Eu tenho medo porque eu acho que trombose é uma coisa e as consequências de um evento tromboembólico são muito ruins. Então, eu não prescrevo. Mas a gente tem literatura para nos defender, né? Caso você prescreva, existem estudos observacionais dizendo que não aumentaria risco se, atenção, se for estrogênio transdérmico. Certo? Beleza? A Mayra pergunta se o estrogênio gel pode ser manipulado. Pode, Mayra, mas tem preparados comerciais, né? Então, assim, tem preparados comerciais. O Javier pergunta, então, aquela pergunta 44 INEP, não cabe recurso? Javier, assim, eu acho que cabe recurso porque o dado ainda não é bem robusto, né? Mas a gente tem realmente bibliografia dizendo que poderia, então talvez essa questão não seja anulada, tá? Acho que talvez essa questão não seja anulada. Aí, ó, como manejar A Lu perguntou uma coisa muito importante. Paciente que sangra, tá usando TH, né? E ela sangra. Gente, paciente que sangra em vigência de TH precisa investigar endométrio, né? Eu preciso fazer um ultrassom, né? E fazer uma histeroscopia, né? Pra gente excluir a possibilidade aí de câncer de endométrio. Primeiro você faz o ultrassom. Lembra que a espessura endometrial para usuária de TH é 8 milímetros, né? Lembra que para não usuária é 4, 5, né? O ponto de corte. E para usuária é 8 milímetros. Então, se a paciente tem um endométrio 8 milímetros ou mais, tem que esteroscopar, né? A gente tem que esteroscopar e tem que ter aí uma biópsia de endométrio, certo? A Elisa pergunta, a história de câncer de mama e uso de estrogênio tópico. Elisa, estrogênio tópico transdérmico não pode em paciente com história de câncer de mama. Mas o estrogênio vaginal, de novo, em bula, continua contraindicado. Mas tem vários colegas que prescrevem porque provavelmente vai sair estudos aí mostrando que ele possa ser seguro. Então, aí vai muito do julgamento crítico, né, de cada um. Certo? Beleza? A Vá pergunta, paciente com histórico de evento tromboembólico, pode prescrever promestrieno por via vaginal? Pode, não tem problema, pode prescrever sim. Vamos deixar salvo assim. A Amanda pergunta, sobre o uso do Equilid. Na verdade, o Equilid é a sulpirida, né? Dá pra gente usar. O Equilid, ele é uma opção, né? A sulpirida também é uma opção. O grande problema da sulpirida é que é uma medicação mais antiga, né? Uma medicação que dá muita hiperprolactinemia, né? As pacientes fazem galactorreia pelo uso do Equilid, né? Então, assim, dá bastante efeito colateral, né? Dá pra você usar, não tem problema você usar, mas é uma medicação que já é mais antiga, assim, a gente tem coisa melhor do que a sulpirida. Então, tem clonidina, tem gabapentina e tem os próprios inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Tem, inclusive, aqueles que podem melhorar a libido também, né? Tem aqueles que dão sono, como esse Talopram, se o paciente toma de noite. Então, eu acho que não tem mais espaço, assim. Mas é uma medicação que existe ainda, né? E que dá pra gente usar também. Certo? Gessial pergunta, e se for optado pelo System Conte, o adesivo de progesterona seria suficiente para proteção endometrial? Sim, Gessial. Dá para você, o System Conte ele tem o adesivo, na verdade, de progesterona, né? Então dá para você, ele é seguro para proteger o endométrio, certo? Então basta, não precisa dar mais progesterona para paciente. Beleza, gente? Acho que era isso. Acho que foi bem legal, assim, um bate-papo bem legal. Gostei que vocês perguntaram bastante. Gostaram? Acho que o legal era a gente fazer alguma coisa bem prática mesmo, né? Bem para o dia a dia, assim, falar sobre preparado comercial, falar sobre via, né? Acho que esse era o grande objetivo. Certo? Temos mais perguntas aqui, vamos ver, Obrigado, Amanda.
MG defende e coloca assim, a função da progesterona na TH é só proteção do endométrio? Ou na paciente esterectomizada eu preciso repor também? Não, se a paciente, é só proteger o endométrio, tá? Defende. Se a paciente é esterectomizada, não precisa da progesterona. Definitivamente não precisa, porque a única função é proteger o endométrio. Dali Muniz pergunta, eu poderia usar o Implanon para proteger endométrio na TH, mas pela questão do conforto de não ter que tomar comprimidos diários? Pode, não é uma forma descrita, assim, né? Até porque a dose de progesterona que tem no Implanon é uma dose que precisa bloquear a ovulação, né? É uma dose de etonogestrel que precisa bloquear a ovulação. Então, é uma dose, é um preparado comercial para ter efeito anovulatório, que na paciente pós-menopausa eu não preciso mais disso, né? Mas dá, também é uma opção, né? Não deixa de ser uma opção. Funciona também, né? Não está descrito, né, na literatura, porque realmente acaba sendo um preparado aí mais com o intuito de anticoncepção. É uma dose, né, de progesterona alta que precisa bloquear o pico de LH. Então, por isso que não é descrito, mas é uma opção. É uma opção que dá para você usar também, se a sua paciente já está usando. Beleza? Ah, Maria Clara, ó, vamos fazer um curso pro R4. Estamos debatendo isso, Maria Clara. Hoje, inclusive, eu, a Mar e o Fabi debatemos justamente sobre isso, de fazer um curso pro R4, com certeza. Testosterona. Gente, testosterona, assim, ó... vocês sabem que o ano passado saiu uma diretriz da Febrasgo falando sobre a segurança da testosterona, né? O que a gente sabe? Que ainda não tem dados de uso de testosterona em mulheres a longo prazo, né? Então, é uma medicação que a gente ainda não tem segurança dos dados dela, do uso dela a longo prazo. Qual que parece ser a testosterona mais... não vou dizer inócua, porque não é inócua a palavra, né? Mas aquela que teria menor risco para paciente, né? A via transdérmica, testosterona transdérmica. Então, aquela testosterona tópica, 3%, né? Que essa tem que ser feita, na verdade, né? Tem os preparados que o pessoal faz, que aí, então, a gente poderia fazer por via transdérmica e que melhora aí desejo sexual. Quando a queixa da paciente é essa, né? Melhora. Mas a gente, mesmo a via transdérmica, que parece ser a mais, a menos arriscada, digamos assim, né? Mesmo ela tem ausência de estudos a longo prazo para comprovar segurança, certo? Então, acho que ainda é um ponto que falta dados bem robustos assim e seguros, né, para dizer que a gente pode usar testosterona, certo? Então, por enquanto, ainda tem que ser realmente individualizado caso a caso. Certo? Tem que ter a parte 2. Boa, vamos tentar. Que bom, obrigado, gente. Opa, Dulce, ó. Que bom que vocês gostaram. Vamos deixar salva então, tá, gente? E vamos fazer assim, gostei aí da parte 2, vou deixar salva ela e vamos pensar assim numa parte 2 aí pra gente falar um pouquinho mais. Acho que a gente tem que falar cada vez mais aí em preparados, né, o que a gente tem no mercado. Acho que é imprescindível isso, porque senão às vezes a gente fica naquela dúvida, né, de saber exatamente o que a gente vai prescrever. Certo? Obrigado, gente. Boa noite aí pra todos, obrigado pela participação de todos vocês. E vou deixar salva aqui, tá bom? Um abraço, boa noite.